bem-vindos à aula 3 do workshop especialista em crenças. Eu estou aqui de novo com os meus alunos para dar um caráter de aula ao vivo para você que está participando do workshop já e se acostumando com uma coisa acontece aqui dentro. A gente vai fazer uma recapitulação do que a gente viu na aula 1 e 2, mas é importante que, se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, você pause essa aula e assista a aula 1 e a aula 2. Isso vai te ajudar muito a entender melhor ainda o conteúdo que a gente tem aqui na aula 3. Mas vamos lá. Esse nível 1, a gente vai verificar a meta e os comportamentos contrários à meta, ou contrários ao objetivo de melhoria. Nós somos uma contradição viva. Queremos uma coisa e muitas vezes nos pegamos nos comportando de forma diferente àquilo que queremos e atrapalhando, portanto, isso que nós queremos. Já aconteceu com você isso? De querer uma coisa e fazer coisas contrárias a isso, ou não fazer coisas que impactam contrariamente nisso também? Quantas vezes a gente não faz isso? Se compromete com algo, eu vou fazer tal coisa, até escreve, e de repente a gente se pega tendo comportamentos contrários e que atrapalham isso que eu desejo fazer. Depois a gente começou a ver, ir um pouco mais fundo, tá? Nós começamos a identificar os compromissos concomitantes ocultos. E aí a gente começou a entrar num nível mais profundo, já para identificar aqueles sinais de causas raízes ou de crenças raízes, crenças mais profundas. São aquelas crenças que dela nascem outras crenças. Essas são as crenças raízes. E as crenças raízes, elas estão lá na nossa infância, muitas vezes, de 0 a 8 anos de idade. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, essa é uma pergunta poderosa que vai levar a gente lá para os 0 a 8 anos de idade, onde estão as nossas causas raízes, tá? E a perguntinha nesse nível aqui já era: o que de pior poderia acontecer se você ou se eu alcançasse o meu objetivo? Depois a gente seguiu em frente e começou a fazer perguntas para entender, já começar a entender algumas crenças que essa pessoa tem. Crenças intermediárias. Para chegar à crença mais profunda, a crença raiz. Tenho medo. Aí depois que a pessoa responde aqui, o que de pior poderia acontecer se alcançasse o meu objetivo? Ela então segue em frente, porque eu tenho medo de, não gosto de, evito, estou me protegendo de, porque estou comprometido em ser. E aí entra já a crença no nível de identidade, no nível de ser. As crenças que mais nos atrapalham, que mais impactam negativamente no objetivo que queremos alcançar, as crenças limitantes, portanto, elas vão estar em nível de ser, em nível de autoimagem, em nível de identidade. Normalmente tem um eu sou no meio, nessa frase que a gente diz quando fala essa crença. Eu sou. Estou comprometido em ser burro, eu estou comprometido em ser esforçado, eu estou comprometido em ser pobre, eu estou comprometido em ser um fracassado, enfim. Estou falando coisas mais pesadas aqui, mas podem ter coisas mais simples, tá? Não tem problema nenhum. Hoje, a gente vai avançar um pouco mais naqueles passos do método PPC. Hoje a gente vai para o terceiro passo. A gente viu na aula anterior, o passo 1, falamos do estado atual, do status quo, e o passo 2, falamos da meta e do elemento novo, obstáculo ou desafio. E como isso impacta na vida da pessoa. Quando ela está numa zona de conforto e ela tem algo novo para poder conquistar na vida, diferente daquilo que ela tem, claro, isso vai aumentar o gasto de energia e vai impactar o sistema da pessoa, vai impactar a vida dessa pessoa, porque ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Esse processo de abrir mão de algumas coisas, para algumas pessoas, é extremamente complexo. Até aqui, beleza? Faz sentido? Até aqui? No final dessa aula, eu vou aplicar em uma das pessoas que está aqui hoje, participando da aula, essa sequência de perguntas com os acréscimos dessa aula, para você ver como você pode aplicar isso em si, tá? Fazendo consigo mesmo, em várias áreas da sua vida, para vários objetivos, e como você pode fazer isso com o seu cliente
também, beleza? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Até aqui tranquilo? As perguntinhas também, tá tudo tranquilo? Ok. O terceiro passo, então, refere-se ao momento do caos, que é uma junção do medo da perda. Portanto, eu estou numa zona de conforto, correto? Estou numa zona de conforto. Eu tenho os hábitos que já estão instalados. Medo da perda, mais o hábito, mais o conflito que isso causa no meu sistema, principalmente se eu tiver muito medo, o medo for muito forte, a dúvida for muito forte, o conflito vai ser cada vez maior. Uma vez me perguntaram, Magna, como é que você delimita o número de sessões que você faz com o seu cliente? Eu delimito a partir do conflito que a pessoa demonstra ter. É o nível de conflito que ela tem, o tamanho do conflito dela, que vai me fazer delimitar quanto tempo eu vou precisar trabalhar com aquela pessoa, para eu saber o nível de caos que ela pode entrar ou que ela já está, quando ela vem para mim num primeiro momento, numa primeira sessão. Faz sentido isso, pessoal? Alguém já se deu conta disso? Se a pessoa tem um nível de conflito baixo, rapidinho você resolve a parada com ela. Se ela tem um nível de conflito muito grande, aí ou você delimita um tempo maior, ou às vezes até é necessário mandar para terapia, para que depois essa pessoa volte para fazer um processo de coaching, por exemplo. No caso de um processo de coaching, tá bom? Até no processo de mentoria também. Você precisa mandar a pessoa para terapia para depois ela voltar para conseguir dar conta das tarefas de uma mentoria ou das tarefas que o coaching, enfim, processo de mudança específicos, não é? Aqui a pessoa ela vai ter duas opções. A primeira opção dela é a seguinte: ou ela avança com o caos, ela avança, ou ela retrocede em razão do medo da perda e dos hábitos que ela tem. Quantas vezes já aconteceu com vocês que já me relataram isso, né? De terem clientes que estão aqui, nesse estágio, e simplesmente voltam para cá. Volta. Ou o nível de caos é tão elevado que quando você lida com questões mais profundas com ela, ela trava, ela entra no processo de resistência. Ela fica rígida, ela resiste e não segue em frente. Volta ou fica, vai e volta. Constrói e reconstrói a meta umas 300 vezes. Já aconteceu com alguém isso? Ela vem com uma meta, daqui a pouco ela vem com outro objetivo. Por quê? Porque ela não dá conta daquilo. Outra coisa importante que eu já falei na outra aula é quando a pessoa vem com uma meta que é do lado criança dela. Uma meta que é do lado criança. Quando ela vem com uma meta que é do lado criança, quando ela chega para lidar com as crenças que causam medo da perda e com o hábito, e com os hábitos dela, ela não consegue dar conta disso. Ela fatalmente volta para cá para o começo de novo. E normalmente essa pessoa se vitimiza tremendamente. Ela fica se fazendo de vítima. E fica trocando de profissional para poder dizer para todo mundo que fez de tudo para poder chegar lá e não conseguiu. Já aconteceu com algum de vocês isso? E viram uma pessoa que já passei por tantos profissionais, ninguém deu jeito em mim. Então acende a luzinha de alerta quando a pessoa vier com isso, é porque é alguém que não está querendo mudança de verdade. É preciso mexer em alguns detalhes mais profundos que as outras pessoas talvez não mexeram anteriormente, para que a pessoa seja ajudada a chegar lá. Caso contrário, ela vai ficar estacionada nesse estágio mesmo. Ela vai ficar aqui no caos. Eu adoro quando a pessoa vem para mim e diz, Magna, eu estou na confusão, uma confusão danada acontecendo comigo. Ou eu fiz um processo de mudança, mas eu ainda estou confusa. Teve alguém que mandou mensagem para mim hoje dizendo isso. Fiz um plano, eu estou confusa, hoje não, ontem, perdão. Ontem mandou mensagem para mim, dizendo que sentiu uma mudança, mas ainda está uma confusão, está sentindo resistência, o corpo pesado. Eu falei, calma, esse processo é normal, isso ocorre. Quando você vai mudar, logicamente, o teu corpo vai sentir. Mas isso demora pouco tempo. Logo, logo você se acostuma com esse estágio novo na sua vida. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tal de caos. Que eu pergunto aos alunos, às vezes, eles dizem, Magna, eu estou no caos. Calma, o caos não é ruim, o caos é bom. O caos é o processo de mudança que você precisa. Se você não se incomoda, você não muda, tá? Se estiver cômodo demais, você vai continuar exatamente onde você está. Por isso que é preciso deixar as pessoas incomodadas para que elas façam o processo de mudança delas. O processo de mudança é mais ou menos assim, ó. Ele não é uma linha reta. E nem é uma linha reta, não é uma linha reta assim. Okay? Não é uma linha reta dessa forma.
processo de mudança é uma linha que tem um sobe e desce, né? Picos e vales. Todos nós passamos por isso. Os picos são as nossas metas cumpridas. Quando a gente tem uma meta específica, um objetivo específico, lógico, eu preciso ter metas intermediárias para chegar ao objetivo final, a meta final. Se eu não tenho metas intermediárias, como é que eu vou delimitar de que forma eu vou chegar lá? Se eu estou chegando ou se eu não estou chegando lá? E nós temos sempre caos. Vai ter sempre, tá? Você pensa, vai ter tudo tranquilo. Não vai ser tranquilo. Você vai ter momentos de caos. E aí é preciso lidar com eles. No caos é que aparece a resistência, o apego e o medo do novo. A gente tem muito medo do novo. Muito medo. Gente, se eu estiver falando rápido, tá? Você pode parar o vídeo, ok? Vocês podem parar depois o vídeo e anotar o que eu estou falando, fotografar aqui, tirar foto, depois fazer da forma que você quiser para poder ilustrar bem para sua mente e ter um aprendizado melhor possível, tá bom? Então vamos lá. É o tamanho da resistência, do apego, do medo do novo que vai delimitar quanto tempo a pessoa fica no caos. Por trás disso tem as crenças rígidas que a pessoa traz, principalmente aquelas da infância, tá bom? Essas metas aqui devem ser também desafiadoras, mas essas metas têm que ser delimitadas para o nível do caos que a pessoa está. Se você pega algo muito grande para lidar de cara, o nível de resistência pode ser muito alto e você vai ficar na primeira meta e nem vai cumpri-la. Vai parar por aqui e não vai conseguir seguir em frente. Quando a gente começa a lidar com esses momentos de caos, isso facilita muito a conquista mais rápida do estado desejado, o estado emocional desejado para cumprir a meta. E o tempo delimitado para a meta, ele pode ser diminuído. Se estava para 6 meses, pode ser diminuído para 3, dependendo do nível de fortalecimento emocional que essa pessoa tem no caminho que ela faz para a meta dela. Já aconteceu com vocês tendo clientes, o cliente bater a meta antes da hora? Isso significa, se aconteceu, é que o teu trabalho, fazê-lo lidar com o caos no processo de mudança que ele necessita para conquistar os resultados que ele deseja até chegar ao resultado final maior, foi muito bem feito. E é exatamente isso que a gente trabalha dentro do curso. A gente aprofunda muito isso. Como eu vou fazer esse processo de gestão de mudança que a pessoa necessita para poder chegar lá? Quando a gente fala de obstáculo, os obstáculos maiores que as pessoas têm são obstáculos emocionais. Não são obstáculos racionais ou obstáculos materiais. São obstáculos emocionais. São esses que fazem as pessoas trabalhar. Recursos externos são fáceis de a pessoa conquistar. São mais fáceis, digamos assim. Mas esses recursos internos que a pessoa necessita, eles são mais complexos muitas vezes, principalmente quando o nível de resistência que a pessoa tem e de apego e medo do novo é muito elevado. Ela acaba não dando conta de realizar uma tarefa simples. Eu não sei se já prestaram atenção que a gente dá para algumas pessoas pequenininhas e elas não dão conta da pequena tarefa que a gente dá para ela bater a meta. Ela tem as etapas para ela bater a meta, então ela não dá conta das tarefinhas que ela tem que fazer. Por que ela não dá conta? O nível de resistência é muito grande. Como é que se cria resistência? A resistência se cria repetição de padrão pai e mãe. Quando eu estou seguindo os condicionamentos da minha história de vida, esses são nomezinhos bonitinhos para a crença limitante, tá? Mesmos nomes para a crença limitante, para a crença rígida que a gente traz. Se a gente não se livra disso, a gente fatalmente fica preso aos mesmos resultados que a gente sempre teve. E acaba não seguindo em frente, indo para onde deseja ir. Até aqui faz sentido? Perguntinhas? Bom, se está claro, tá bom, não é? Isso é bom. Se está claro para vocês, vai ficar claro para todo mundo. Isso é legal. Então, o caos vai levar a pessoa a avançar ou a voltar. O medo da perda, o apego, portanto, mais hábito, mais conflito, vão gerar o caos. O caos não é ruim, tá? O caos antecede a organização, ao cosmo. O caos antecede o cosmo, a organização. Portanto, o caos é bom. É quando
a gente vai reorganizar a nossa vida. E o caos pode se instalar de várias formas. Pode ser com uma meta, pode ser com um desafio que você tenha, um obstáculo que a vida lhe dá. Pode ser que surja um elemento novo. Alguém morre, alguém que você ama morre, alguém que você ama se vai, um casamento que se desfaz, enfim, um emprego que você perde, ou qualquer outro elemento novo vai fazer você entrar fatalmente no caos e ter que construir metas para poder sair daquele estado. E aí você precisa de apoio, todo mundo precisa de apoio. E até ele mudar as crenças também que tem, ok? Nesse estado aqui, quando surge o caos, normalmente tem alguma emoção que pega. Alguma emoção que pega. Então a próxima pergunta, ela é uma pergunta poderosa, muito importante, que é: qual é a emoção que você evita sentir consistentemente? Vou perguntar a vocês, qual é a emoção que vocês evitam sentir consistentemente? Pensa na sua emoção. Qual é a emoção que você evita sentir consistentemente? Chegando ali, falando ali no caos que você colocou para chegar essa parte da emoção. Toda vez, todo mundo foge do caos, quer evitar o caos desde o que nasce até o dia que morre. Mas se a gente analisar, toda vez que a gente está no caos, é o combustível que vai fazer para você dar o segundo passo, que vai dar energia e que você vai conseguir evoluir um pouco na sua vida. Então, essa parte da emoção é bem complicado, né? Você sentir alguma coisa dolorida, alguma coisa que te faz uma perda, faz você tomar uma decisão para passar um novo nível na sua vida. Uhum. Sabe por que eu pergunto qual é a emoção que você evita sentir? Porque emoção e crença são faces da mesma moeda. Duas faces da mesma moeda. Se eu identifico a emoção que eu estou evitando, ou que eu costumo falar com vocês, é o sentimento que eu evito sentir. Se eu identifico isso, eu já estou começando no caminho de identificar qual é a crença que está por trás disso. Faz sentido isso para vocês? Então começa a prestar atenção. Você coloca aí, quais são as 5 emoções que você mais evita? Eu evito a frustração, o fracasso, eu evito a derrota, eu evito a tristeza, eu evito a depressão, eu evito a insegurança, eu evito a decepção, eu evito a rejeição, eu evito o medo. Cada vez que eu evito uma emoção, eu vou construir toda uma estratégia comportamental para poder evitar aquela emoção e ao mesmo tempo para sustentá-la. Eu não só evito, mas sustento. Tudo que eu coloco atenção, acontece o quê? Não se expande. Se eu coloco atenção em uma emoção que eu evito, eu vou ter para essa emoção várias regrinhas. Por exemplo, você pode se perguntar, suponhamos que seja rejeição. Se a pessoa ela evita a rejeição, o que de pior poderia acontecer se eu fosse rejeitado? Outra pergunta. O que precisa acontecer para eu me sentir rejeitado? Eu tenho várias regrinhas que eu vou criando para sustentar aquela emoção e para evitá-la ao mesmo tempo. É estranho falar isso, né? Que eu vou sustentar e evitar ao mesmo tempo, mas é exatamente isso que acontece. Porque se eu coloco foco em uma coisa, aquilo cada vez mais cresce em mim. Se eu evito uma emoção, eu produzo mais dela na minha vida. Fatalmente eu vou produzir mais dela na minha vida. Não tem jeito de ser diferente, tá? Se eu coloco foco em coisa boa, a coisa boa se expande. Entender isso é importante para a gente entender quais são as crenças que seguram essas emoções que nós evitamos. Se a gente vai lá e desconstrói a crença rígida que está ligada a essa emoção, a gente também se desfaz do processo emocional. Muitas crianças na infância se sentiram rejeitadas e evitam a rejeição a todo custo, mas o que elas mais encontram é a rejeição. Por quê? Porque colocam foco mais nisso nas suas vidas. E talvez essa interpretação de ser rejeitado na infância tenha sido uma interpretação baseada numa experiência que não existiu. Baseada só numa interpretação que a criança deu num único momento, e não em vários momentos seguidos, mas num único momento apenas, dependendo da carga emocional que aquele momento teve para aquela criança, tá? Perguntinhas, pessoal?
Tá todo mundo tão silencioso hoje. Tá todo mundo no caos. Pensando aqui, tô pensando. Eu tô aqui associando todas as outras 2 aulas, mais o que você está colocando, e tô aqui anotando e verificando as minhas crenças que ainda tem que ajustar. Acho que é por isso que a gente tá quietinho aqui. Crença e emoção, então, são 2 faces da mesma moeda. Se eu quero desconstruir uma crença, eu posso logo identificar a emoção que está relacionada a ela. Uma perguntinha simples, que a gente aprofunda muito no curso como fazer isso, como chegar ao processo da crença raiz, a crença que dá origem às outras crenças que nós construímos. Dentro do curso a gente aprofunda muito isso, como fazer isso de forma rápida e bem tranquila, tá? Bem tranquila. Toda emoção é um dispositivo de biofeedback, quer dizer, um dispositivo que aparece no corpo, tá? Ela mostra alguma coisa. As emoções são um processo que a gente não dá nome. A gente dá nome por quê? Porque a gente sempre quer controlar as coisas, né? A emoção está ligada ao evento principal. Por isso que ela aparece no nosso corpo. Tudo que está no nosso inconsciente está registrado no nosso corpo. Então, quando uma pessoa sente uma emoção, isso fica registrado ao longo do tempo, da linha do tempo dela, na vida dela, a gente pode acessar uma memória através da emoção, do processo emocional que a pessoa experimenta. Quer dizer, através daquilo que ela sente no corpo dela. A sensação, então, como aquilo se manifesta no corpo dela é importante. É um meio de eu chegar até a causa raiz. Se a pessoa está sentindo, então, a emoção no corpo dela, de uma forma forte, pode ser um indício de que ela está voltando, se aproximando do estado quo? Estado de foco? Não, status quo, desculpa. Ah, sim, pode ser. Isso é exato. É isso? Pode ser isso mesmo. Então, se eu tenho lá um aperto no peito muito forte, vou fazer uma tarefa e me dá um aperto no peito muito forte. Esse aperto no peito apareceu sempre, toda vez que eu me senti rejeitado. Esse aperto no peito, esse estado emocional que a pessoa está, pode levar a pessoa a voltar para o status quo, para o estado atual. E ela não avançar. Tem gente que tem medo de lidar com essas questões emocionais. Medo. Quando elas aparecem, elas, fogem. Porque não estão lidando com algo que não conhecem. Dentro do curso, a gente aprofunda muito isso para que o profissional que está lidando com o cliente, que passa por isso, tenha a habilidade de lidar com isso de forma bem tranquila, profunda e muito profissional, para ajudar a pessoa a sair desse estado. O sentimento, que é aquilo que a gente dá nome, tá? Frustração. Frustração é um nome que eu dou para um processo emocional que pode não ter só frustração. Pode ter frustração, pode ter medo, pode ter decepção, tudo junto. O sentimento é um nomezinho que eu dou. Ele está no nível racional. Eu dou um nome para a minha emoção. Por quê? Porque para eu lidar com ela, eu preciso dar um nome. Tudo que eu dou um nome, que eu conceituo, eu dou um nome, fica mais fácil de lidar com aquilo. O processo é diferente, tá? O processo não tem nome. O processo é uma junção de várias coisas, de várias sensações, de várias emoções, de vários pensamentos que a pessoa tem e que podem levar a pessoa, é fácil levar a pessoa à memória original, ao evento principal, através desse processo emocional. Faz sentido até agora? Tudo tranquilo até aqui? É importante a gente atentar para isso, tá? Da diferença entre sentimento e emoção. Sentimento é racional, a emoção é física. E é um processo, não é uma emoção, é um processo emocional que acontece. Por isso o estado emocional, ele junta várias coisas. Quando eu trago a emoção para a razão, eu dou um nome para eu poder lidar com aquilo. Isso aqui é muito importante, anote. Para toda emoção que eu fujo, que eu evito, eu crio uma historinha e uma personagem com um sistema controlado para que isso não ocorra. Eu posso criar a personagem da vítima. Eu posso criar a personagem do rejeitado. O personagem do rejeitado. Eu posso criar o personagem do esforçado. O personagem do fracassado. Eu posso criar qualquer tipo de personagem em razão da emoção que eu evito. Se eu evito uma emoção, eu vou construir todo um sistema controlado para poder evitar aquela emoção. Simples assim, tá? Simples assim. É o que a gente faz
todo santo dia, se não se dá conta disso. A gente se perde na hipnose em que a gente se meteu. Se a gente não para prestar atenção nisso, para pensar sobre isso, e para tomar decisões melhores que a gente tomou, a gente fica nesse ciclo o restante da nossa vida toda. De olhos abertos, dormindo. Dormindo de olhos abertos. Como a maioria das pessoas fica. Certo? Pessoas que são controladoras demais, o que elas evitam? O fracasso. Pessoas que são boazinhas demais com todo mundo, que dão muito, que distribuem muito para o outro e não querem receber nada, têm medo da rejeição. E a gente vai ver várias estruturas dessas o tempo todo. Elas aparecem nos atendimentos individuais que eu vou fazendo, dentro das nossas aulas também vão aparecendo. E é muito bom quando a gente começa a prestar atenção nisso. Porque fica mais fácil para lidar com esses processos emocionais. Lidar com a emoção é simples, tá? A gente às vezes que acha que é difícil. Porque lidar com o ser humano é a coisa mais fácil do mundo. Gostaram da minha crença? Lidar com o ser humano é a coisa mais fácil do mundo. E aí fica mais fácil quando a gente conhece a cerejinha do bolo, o pulo do gato. E aqui eu vou dar muito pulo do gato para vocês. Uma outra perguntinha muito importante junto com a emoção que eu evito é: quais são os comportamentos que você usa para evitar sentir essa emoção? Quando eu me dou conta dos comportamentos, eu me dou conta do que eu estou fazendo para evitar aquela emoção e fortaleço ainda mais aquela emoção. Eu não evito, eu fortaleço. Se eu evito a rejeição, eu, na verdade, fortaleço mais a rejeição porque eu crio vários comportamentos para poder evitar sentir a rejeição. Faz sentido? Perguntinhas? Sem perguntas? Tem perguntas até agora, melhor ainda. O problema que uma pessoa diz ter, tem que ficar muito claro para a gente, tá? Toda vez que a pessoa te apresenta um problema, ele é apenas uma omissão, uma distorção ou uma generalização do verdadeiro problema. Sempre. É por isso que as pessoas contam historinha que não tem nenhuma serventia. Só tem serventia para a pessoa, para ela poder esconder a verdade para ela mesma. Porque ela, às vezes, não dá conta de enfrentar a verdade. Ela não dá conta de enfrentar realmente aquilo que é. E ela constrói uma historinha para isso. A gente vive contando historinha para... E sempre numa historinha tem alguma emoção que eu evito. Ou tem algum, melhor dizendo, a expressão mais adequada. Tem algum sentimento que eu dei nome para ele que eu evito. Eu construo um monte de historinha, e se eu focalizo só naquele sentimento que eu evito, eu vou omitir, distorcer e generalizar. Tudo como sendo aquilo. Eu vou me esquecer do restante. De outras coisas que estão envolvidas nesse processo também. A maneira como nós olhamos o nosso problema não é o problema. A maneira como nós verbalizamos o primeiro momento do nosso problema não é o problema. O problema nunca é o problema. Nunca é o problema. Então, se a pessoa diz que tem um problema emocional, escute. Quando ela disser para você que é frustração, escute e avalie, analise, pergunte, aprofunde com a pessoa. Porque aquilo que ela achou que era frustração no início, na verdade, no final do processo, não é nada disso. Porque esse é o nosso meme, não é? Que a gente costuma dizer sempre. O problema nunca é o problema. Nunca é o problema. E a gente verifica isso facilmente numa conversa com as pessoas. Se você começa a fazer perguntas mais profundas, você percebe que a coisa está num outro nível totalmente diferente. Você chega muito mais longe. Até a crença que a pessoa diz ter não é a crença. Quando você descobre a crença mesmo, você dá um susto. E a pessoa também dá um susto. Magno, só para reforçar aqui, acho que foi em 2015, quando eu entrei nessa área do coaching, eu ouvia muito falarem sobre as perguntas poderosas. E aí eu ficava perguntando para mim mesma, mas que perguntas são essas? Como é que eu vou fazer? Enfim. E foi só no EPC e por conta dessa parte prática que a gente tem, que a gente consegue realmente fazer isso com o nosso cliente, né? Porque não é só uma teoria, não é como aqui que está uma aula gravada, tem toda a parte da interação. E aí, de tanto a gente repetir, isso fica fácil, né? Então, se de repente alguém aí está pensando na mesma coisa, vem naturalmente depois as perguntas. É interessante como, depois que você sabe qual é a estrutura, até como a pessoa pensa, entende como é o modelo mental de algumas pessoas, você, ao que ela vai falando, você vai identificando as generalizações, distorções, omissões, processos emocionais que estão por trás do que ela fala. Quando ela
solta uma cortina de fumaça, uma coisa que a gente vai aprendendo dentro do curso, quando ela solta uma pista falsa, quando ela manda uma projeção. Então você vai identificando tudo isso e vai fazendo as perguntas adequadas àquela pessoa que está na sua frente. Com estado de presença, estado de curiosidade. A gente vai aprender isso, ensinar isso tudo no curso, tá? Pode ficar tranquilo. O que é estado de presença, estado de curiosidade, estado de entrega ao outro, usando base zero, para poder você realmente estar inteiro com a pessoa. Inteiro com aquela pessoa, que é única. Não dá para repetir um processo para duas pessoas que são totalmente diferentes uma da outra. Aliás, todas as pessoas são diferentes. Tá? Elas podem ter algumas semelhanças, mas as pessoas não são iguais. Elas são diferentes. Nós criamos várias historinhas. Várias. Para sustentar nossas crenças só para isso. Só para isso. Sabe o que é? Não é bem assim. Não é o que você está pensando, não. Porque as coisas não são assim. É que eu estava... Não, eu fico assim, não é todo momento. E começa a historinha para justificar. Toda vez que a pessoa começa a criar historinha para justificar, tem crença por trás, ela não quer deixar aparecer aquilo que é de verdade. Pode ter certeza. Principalmente as que alimentam o falso eu. Quem é o falso eu? É aquela personalidade de sobrevivência que a gente começa a criar desde a infância, que não é quem a gente é. É o que a gente constrói para o outro. Para o que os outros esperam de nós. Não o que nós somos de verdade. É preciso deixarmos de ser aquilo que os outros esperam de nós para sermos nós mesmos. Dentro do curso nós também trabalhamos isso. Trabalhamos esse nível evolutivo para que haja um despertar do verdadeiro eu de cada um, a fim de que assim a pessoa tenha mais consistência na busca daquilo que ela deseja realizar na vida dela. Se eu me identifico, com aquilo que eu falei aqui, com isso aqui só, e fico nisso aqui como se fosse a verdade absoluta, com um sentimento racional, o que eu vou fazer? Qual o perigo que eu corro? O meu perigo é ficar somente identificado com 5% daquilo que eu tenho aqui na minha cabecinha. Só com 5%. Já que o consciente tem 5% e o inconsciente 95%. O inconsciente é sábio. Se eu fico perdido só nas minhas racionalizações ou naquilo que eu dei nome, que são os sentimentos, eu vou ficar resumido a 5%. O nosso consciente, ele é pobre, ele é feito para as coisas do dia a dia. A memória que está no consciente é memória de curto prazo. Aqui é a memória existencial, é a memória de longo prazo. Em qual que você quer confiar? Por isso que, quando eu identifico o processo emocional, eu entro aqui. E eu descubro onde está a causa raiz que está instalada lá no inconsciente. Muitas vezes no inconsciente profundo da pessoa. Por isso é tão importante fazer aquele processo anterior. E a gente consegue fazer isso rapidamente com a gente e também com o cliente que está na nossa frente, tá? Então, identificando-se com as suas historinhas, cuidado então com as suas historinhas, você vai se identificar apenas com 5% do que você pode ser. Para de se identificar com as suas historinhas. Elas não são a verdade sobre quem você é. Você é muito mais que as histórias que você conta para si. Muito mais mesmo. Muito mais do que você imagina. Pode ter certeza disso. A resistência, ela aparece, então, como eu disse, quando você tem um apego a alguma coisa, quando tem alguma crença rígida envolvida, quando você está com os condicionamentos da história de vida, está se deixando adestrar, ou deixou-se adestrar e continua se deixando adestrar pelos condicionamentos da história de vida, quando quer repetir padrão do papai e da mamãe, principalmente padrões ineficazes. Vamos lá, usando aquilo que eu já dei até agora. Eu quero que você feche os seus olhos e verifique onde é que você sente a resistência no seu corpo, onde é que se manifesta a resistência no seu corpo. Verifique que é muito fácil a gente identificar onde se manifesta a resistência no nosso corpo. Sinta a resistência. Permita que ela esteja aí por algum momento. Permita que ela esteja só 50% da intensidade dela. Isso. Agora pode abrir os olhos. Onde é que apareceu a resistência, Tatiana?
Nos ombros? No ombro. No ombro. Isa. A minha é sempre como se fosse um gelo aqui na boca do estômago e aqui, assim, um aperto, uma angústia. Márcio. Márcio. Boca do estômago. Boca do estômago. Juliano. Eu? Isso. Onde aparece para você a resistência? Como se fosse na boca do estômago, mas não na boca, um pouco entre o coração e o estômago, aqui, vamos dizer assim. Entre o coração e o estômago. Pegou o coração. Pegou o coração. Poliana. A minha também, entre o coração e o estômago. Parece que fica disparado. Dispara. Valéria. Aí a perna até fica tremendo. Fica meio tremendo. Valéria. A minha pega essa parte aqui do maxilar. Eu mordo muito e daí eu sinto dor de cabeça. Dor de cabeça. Cada um vai sentir em algum Apertamento, lugar. tem um apertamento. Perceberam que cada um sente em algum lugar? Rose, onde é que você sente a resistência? Exatamente como a Valéria. Sempre aqui nessa região. Essa região do rosto. Legal. Eunice. Desculpa, eu sinto aqui, ó. Na nuca, muito. Ok. Paula. A sensação é nessa parte aqui, parece entre o estômago, essa parte da garganta, dá um sufocamento. Uhum. Fátima. Então, Oi, fala de novo. forte. Fala de novo. Estômago e um nó na garganta. Nó na garganta. Legal. Berenice. Um sufocamento, ele falou certo. Sufocamento assim? Sufocamento. Mas na boca do estômago, assim, uma coisa horrível. Sim, sim. Uma sensação de morte. Eu tive isso essa semana. É terrível, é terrível. Essa sensação não é boa. Eu pedi até para vocês perceberam que eu pedi a vocês para ficar só 50%? É para não causar incômodo. Porque se fosse sentir toda, pode causar um mal-estar muito grande na pessoa. Bem, Eliana, a Cida tá andando para lá e para cá. Não? O meu são os ombros. Os ombros, olha que legal. Então, cada um... Mais do lado direito, Aham. mas melhorou quando você falou só 50%. Só 50%, viu? Cida, onde você sente a resistência, Cida? Eu sinto na nuca. Na nuca. Vocês perceberam que cada um de vocês tem a sensação num lugar específico no corpo? Perceberam? Se a gente for aprofundar mais isso, a gente vai perceber. Se a gente deixar ampliar. A ideia não é fazer isso agora, é claro. A gente faz isso muito dentro do curso. Se deixar ampliar, dá pra gente encontrar onde começou isso na vida da pessoa. Onde começou a sensação. A gente deixa o nome, resistência e pega a sensação física só. E a partir dela a gente vai ao ponto inicial. Para entender como é que isso começou na vida de cada um. Oi, Tatiana. E às vezes a resistência também pode se manifestar em pontos diferentes, né? Então eu percebo assim que eu tô voltando lá para o passado quando está no ombro e sempre que eu tenho que tomar uma decisão de algo novo, algo que eu desconheço, aí eu tenho a mesma sensação do sufocamento. Exato. Então ele vai mudando, né? Quer dizer, é um gatilho que você tem. O gatilho faz você voltar para o passado e você volta associado com a mesma sensação. Exatamente isso que vai acontecendo. Então, por isso que o corpo é um elemento importante na identificação e desconstrução de crença também, tá? E a gente vai aprender como fazer essa parada funcionar. Como é que a gente faz isso acontecer. Então, essa técnica para identificar a resistência é muito importante. Na última aula, na aula 4, eu vou aplicar uma técnica para desconstruir a resistência em alguém. Então vai ficar para a última aula isso, tá? Hoje eu queria só identificar, para você ficar presente para o fato de que essa resistência ela aparece no seu corpo. Você entender como é que ela já acontece em você especificamente. Alguém ainda sente a resistência de alguma forma no corpo? Alguém sente? Então vamos lá, vamos fazer outra coisa para tirar esse processo. Fechem os olhos de novo. Fechem os olhos.
Prestem atenção na resistência novamente, na sensação que vocês têm quando tem a resistência, ok? Enquanto você faz isso, entre em contato com a força divina maior que sempre te protegeu. Sinta a força, a luz dessa força divina que desce sobre o topo da sua cabeça e enche o teu corpo de uma energia divina poderosa. Isso. Enquanto você sente essa energia divina que toma todo o seu corpo, abra a mão da resistência. Verifique a resistência saindo do seu corpo e dando lugar a essa energia divina que toma todo o seu corpo. Verifique agora qual é o tamanho da resistência quando você entra em contato com a energia divina. Isso. Muito bem. Podem abrir os olhos. E agora? Ficou alguém com alguma sensação? Não? Não tem condições de ficar, por quê? Quando a gente entra em contato com o divino, não sei qual é o divino para você, não sei exatamente. Se você tem fé em alguma religião específica, não importa. O divino é o divino, tá? Então, entrou em contato com o divino, com aquele ser maior que sempre te protege. Não sei o nome que você dá, também não importa. Mas você vai verificar no nível espiritual. Quando você está no nível espiritual, o que está no nível do comportamento, ou no nível físico, não faz mais sentido. Simplesmente se desfaz. Por isso que a gente pode fazer essa conexão com o espiritual, e a conexão com o espiritual tira toda a resistência do corpo. Alguém ficou com alguma resistência? Agora vocês sabem como é que vocês fogem da resistência, né? Magno, Oi. ontem eu te mandei mensagem, né, falando da resistência que eu estava sentindo. E aí eu passei o resto do dia e hoje também, a hora que eu acordei, fiquei pensando, né, no novo significado que eu dei para o dinheiro, nas coisas boas que ele poderia realmente me trazer. E minhas alergias, elas estão quase desaparecendo, mas não está coçando mais. E hoje eu tive dificuldade, a hora que você falou, pensa na resistência. Eu tive dificuldade de conseguir pensar e sentir ela. Sim, porque você já estava desfazendo dela. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é um processo bem bacana. Perceberam como é fácil sair da resistência? É só você entrar em contato com aquilo que você acredita que é maior. Esse recurso maior que a gente tem, ele faz a gente dar conta no momento em que as coisas apertam. Sabe aquele momento que o bicho pega? Que a coisa fica feia? É o recurso maior, que é o divino, que te faz dar conta disso. Quanto mais você acessa o recurso maior, melhor. Magno, como eu faço para acessar o recurso maior? Aí a gente tem um caminho bem bacana para a gente fazer durante o curso. E a gente vai limpando os lixos do inconsciente, fechando os halos energéticos, abrindo mão de crenças rígidas, entre outras coisas que a gente vai trabalhando para que isso seja possível. Tá bom? Isso é extremamente importante. A mudança, ela vai sempre acontecer primeiro no inconsciente e depois nós tomamos consciência dela. Então eu fui levando vocês a tomarem consciência do corpo. Tudo vai acontecendo no processo inconsciente. Isso eu estou entrando no inconsciente para poder começar a surgir o conteúdo que está lá. Então a mudança, quando ela ocorre aqui, quando chega no nível consciente, é molezinha. Metade do caminho já está feito. Quarto passo do método EPC é a decisão da mudança e o avanço. Nesse momento, a pessoa precisa de apoio para mudança e mudança de crenças. Não tem como haver mudança sem haver mudança de crenças, tá? Não tem. Quando a pessoa decide avançar, o processo é esse aqui. Ela está no caos, ela definiu a meta, ela está no caos. Depois que ela está no caos, ela tomou a decisão. Tomou a decisão, vem a mudança. Vem a mudança, depois da mudança vem a conquista da meta. Só depois que ocorre esse processo é que a pessoa consegue chegar lá. Sem haver mudança de crenças, seja em que nível for, em nível de crença automática, intermediária ou de crença profunda. A mudança só vai ser consistente quando tiver ligada a uma crença profunda, a mudança de crença profunda. Se for uma crença intermediária, se for uma crença automática, um pensamento automático, a mudança vai ser temporária, tá? A mudança vai ser profunda e mais consistente quando a gente mexer na causa raiz da limitação que a pessoa tem, que dificulta ela alcançar o resultado que ela deseja na vida dela. Então tem que ter esses passinhos aqui.
Se não houver decisão, não tem mudança. Não dá para mudar uma pessoa se ela não decide mudar. Por isso que quando alguém me manda alguém dizendo, vou mandar meu filho para fazer coaching com você. Eu falo, não manda não, deixa ele decidir primeiro. Ir com as pernas dele, com a decisão dele, para que o processo seja mais efetivo. Se ele vier para mim, outra pessoa mandando, o processo não vai ser efetivo, tão efetivo assim. Faz sentido, pessoal? Nisso aqui a pessoa precisa de apoio para mudança e mudança de crenças. Dentro do curso a gente tem um grupo dos alunos, né, o grupo do WhatsApp, que é um grupo de apoio maravilhoso, além do apoio que eu dou. E é um grupo de crescimento profundo entre os alunos. Isso é muito legal. E os depoimentos que eles dão depois, das intervenções que eles fazem entre eles e vão aprendendo a fazer, é muito bacana. Quando a pessoa decide avançar, ela precisa adicionar recursos emocionais e ressignificar, portanto, crenças que atrapalham a meta e fortalecer as crenças que ajudam a que a pessoa bata a meta, chegue à meta. Qual é o objetivo? Potencializar a pessoa, dando a ela musculatura emocional, força emocional, para ela que dá poder do Estado para ela dar conta das demandas e lidar com o caos. Quanto mais musculatura emocional a pessoa tem, mais ela dá conta do recado. Mais ela dá conta. Se ela está no estado emocional sem recursos, ela vai estar fraca emocionalmente para poder dar conta do recado. É preciso fortalecer a pessoa primeiro. E às vezes é preciso fortalecer a pessoa em coisas pequenas, para que ela depois seja fortalecida em coisas maiores e possa dar conta do recado mais facilmente. Vamos botar lá as perguntinhas para a gente finalizar a aula de hoje? O que eu quero? Quero alguém agora aqui, Tatiana Roloff. Vamos voltar lá a ter o objetivo de melhoria. Sim, senhor. Não Quais pare de são? bocejar. Qual é o objetivo mesmo? É porque o seu inconsciente já sabia o que ia ser feito. Não, é porque a gente está em estado de avanço. Aí tá todo mundo bocejando e todo mundo rindo aí no chat. Ó, a Isa, a Poli. Bom, enfim, era aumentar a renda, né? 4 vezes mais. Vamos voltar lá aquilo que a gente já fez. Eu quero pegar o seu agora. O que você faz atualmente que trabalha com o seu objetivo? Nem lembro mais o que eu marquei. Eu falei que eu estava perdendo tempo atendendo as pessoas sem estar recebendo para isso. O que você não faz atualmente que trabalha contra o seu objetivo? O que eu não faço é me limitar no horário de atendimento. Você não se limita no horário de atendimento. Ok. Agora vamos lá. O que de pior poderia acontecer mesmo se você alcançasse seu objetivo? Eu teria muito dinheiro e poderia chamar a atenção dos familiares e me sentir desigual em relação a eles. Porque você tem medo dele? Porque eu tava... Ixi, olha lá. Tenho medo de... Não. Quero saber, eu tenho medo de... Tenho medo de ser roubada. Não gosta de... Não gosto de... Não gosto de me sentir snob. Evito me sentir snob. Evito... Ai, Jesus, ele já tá me derrubando, gente. Você evita... Porque você evita... Você não gosta de se sentir snob porque você evita... Comparação? E está se protegendo de... Comparação? Está se protegendo de... Está se protegendo de... De ser comparada. Que está comprometida em ser... Melhor. O que está comprometida em ser... Eu mesma. O que está comprometida em ser... Eu mesma. Você não está seguindo a sequência do que você respondeu antes. Eu sei. Porque você está comprometida... Eu sei que você está. Eu sei que você está. Você sabe que você está. Porque está comprometida em ser... Em ser eu mesma. O que está comprometida em ser... Eu mesma. Se eu for eu mesma, eu faço tudo aquilo que eu desejo fazer. Se você não está fazendo, você está comprometido em ser o quê?
Em ser o contrário do que eu sou? Tô fugindo? Não é que é ser o contrário do que eu sou. Não fazer o que tem que ser feito. Uma Não pessoa que não faz. demonstrar. Então você está comprometida em ser? Rica. Tati. Você está fugindo da sua resposta. Mas se eu sou eu mesma, eu não vou ser rica, não vou ser tudo que eu quero ser, então, Você prestou atenção no medo que você apresentou, naquilo que você não gosta, evita estar se protegendo? se eu estou me protegendo de comparação, se eu estou me protegendo de evitar o roubo, se eu estou me protegendo de tudo isso, eu estou me desviando de ser eu mesma. Porque se eu for eu mesma, eu consigo tudo isso. Você está comprometido em não ser você mesmo, então? É isso? Então eu estava em discrepância, completamente. É isso? Essa é a sua resposta? Já nem sei mais. Porque estou comprometida em não ser eu mesma? Se você for você mesmo, as pessoas vão te comparar. Você pode ser roubado. Segundo o que você pensa. Não que isso seja verdade, não é? É. Quando a pessoa responde do jeito que ela respondeu assim, anota a frase, porque estou comprometido em não ser eu mesmo. Percebeu por causa do sono dela o que foi? Isso que a Tatiana fez agora, Tatiana fez agora, chama-se cortina de fumaça. Ela soltou uma cortina de fumaça, quis me levar para outro lado, mas não dá. Por quê? Isso, pessoal, você aprende isso no curso, tá? Pela linguagem da pessoa, eu percebo se a resposta ela está dando no nível consciente e inconsciente, ela está querendo me enrolar. Ele me pegou justamente porque nas aulas eu faço a mesma coisa. Então é para vocês verem que é de verdade. Tatiana, responde para mim. Se eu for eu mesma, então, Posso ser tudo o que eu quiser ser. eu quero que você siga a mesma sequência do que tem antes. Se eu for eu mesma, então, Posso ser tudo o que eu quiser ser. eu sei que você pode ser tudo que você quiser ser. Mas se você for tudo que você quiser ser, o que pode acontecer?